Estamos aqui na Herdade da Serra. É uma herdade que pertence ao grupo Nutrifarms, num olival moderno. Ou seja, o que é isto num olival moderno? É um olival muito eficiente, que consegue utilizar todos os seus inputs para ter altas produtividades. E ao mesmo tempo consegue enquadrar-se em toda a envolvente e respeitar toda a biodiversidade que existe ao seu redor. Depois do olival plantado, é tratar as árvores como se fossem atletas de alta competição. Ou seja, as nossas árvores têm que estar o mais saudáveis possíveis para poderem dar o seu máximo. E é assim que nós fazemos. Ou seja, por exemplo, em termos de nutrição, darmos o que elas necessitam, nem em excesso, nem em déficit. Em termos de água, as nossas tecnologias, os nossos sistemas permitem-nos dar precisamente a água que as plantas precisam, monitorizar o clima, as pragas, as doenças, e tudo isso faz com que nós consigamos ter os nossos atletas de alta competição em plena forma, para eles depois produzirem da melhor forma possível. A Nutrifarms é uma empresa agrícola do grupo Sovena, Oliveira da Serra. Este projeto Nutrifarms teve a sua gênese no ano 2007 e precisamente surgiu da vontade da Sovena integrar toda a sua cadeia de valor. Portanto, até então, a Sovena era apenas um grupo industrial e comercializador de azeites, mas faltava-lhe toda a parte a montante, ou seja, a produção mesmo das suas azeitonas e a gestão das herdades e da parte agrícola para integrar então toda a cadeia, o que permitiria muito mais conhecimento sobre essa cadeia e, portanto, sobre o eixo fundamental da sua atividade, que são nomeadamente os azeites. A Nutrifarms foi crescendo, aproveitou aqui um conjunto de fatores que coincidiram e que fez com que fosse possível este projeto e esta viabilização, nomeadamente a questão do Alqueva, não é? Estamos a falar em 2007. Portanto, a Alqueva estava a começar a dar os primeiros passos e, portanto, havia não só terra disponível, mas também uma oportunidade relacionada à água e que nos permitia fazer modernos olivais, porque, entretanto, todo este setor também estava ao rubro com a modernização, não apenas do olival e da parte agronómica, mas também a parte da indústria, nomeadamente dos lagares. Estava a haver uma revolução nos olivais, à semelhança do que tinha acontecido anos antes no tomate, por exemplo, e noutras agroindústrias em Portugal. E, portanto, achámos que estavam reunidos todos estes fatores e, portanto, avançámos para este projeto. Hoje a Nutrifarms conta com cerca de 9.500 hectares a explorar, em Portugal, maioritariamente, mas também em Espanha e em Marrocos. Temos, destes 9.500 hectares, a sua maioria é olival. Depois temos cerca de 500 hectares já dedicados à amêndoa. Temos também 2 lagares, um em Portugal e outro em Marrocos, e também 3 linhas de limpeza, recepção e descapotagem da amêndoa, no fundo, que é uma pré-preparação para depois podermos comercializar a amêndoa diretamente à indústria. Nós temos um lema que é uma agricultura com futuro. E o que é isto para nós? É uma agricultura que desde sempre nós nos propusemos a fazer, que é uma agricultura com o máximo de respeito pelos valores naturais e pela preservação do que existe. Temos a noção perfeita de que os recursos são limitados e, portanto, que sabemos que temos que utilizá-los bem. As etapas da produção de azeite começam muito antes do olival plantado. Primeiro que tudo, a seleção do sítio onde vamos plantar o olival. Nem todos os climas são aptos para a produção de azeitona para azeite e, portanto, é importante saber estudar bastante o clima, os tipos de solos das herdades onde vamos plantar o olival. Depois, quando já temos a herdade selecionada, dentro da herdade, principalmente nesta zona do Alentejo, as herdades são muito heterogéneas. Ou seja, dentro da mesma herdade temos tipos de solo muito diferentes, temos alguns microclimas também muito diferentes e é importante conhecer tudo isso antes de se fazer o projeto da herdade. Assim, vamos conseguir fazer diferentes operações em cada sítio, regar de forma diferente tipos de solos diferentes, pôr variedades mais resistentes, por exemplo, à geada nos sítios mais baixos e outras que não sejam tão resistentes podem ir para sítios mais altos e desta forma conseguimos prever muito do que pode ser os nossos problemas. Depois de todo esse trabalho feito, é feita a plantação, tendo em conta as melhores práticas agrícolas possíveis, respeitando tudo o que é envolvente, linhas de água, os montados, algumas barragens, algumas charcas que já existem e que também são importantes para a nossa fauna e para a nossa flora, e toda essa envolvente também vai prestar serviços depois ao nosso olival. Depois, passado 3, 4 anos, quando começamos a ter as produções, é obter o fruto de máxima qualidade,
e aí já é fácil para o lagar. Se o lagar tiver um fruto de alta qualidade, é fácil fazer um azeite premium, um azeite top. As nossas herdades são relativamente grandes, ocupando um território relativamente extenso. Nem toda a herdade é plantável, digamos assim. Nós neste momento estamos numa zona que é uma dessas bolsas que não é plantável, ou seja, as nossas herdades têm zonas que, pelas suas características, pelas árvores que têm, pelas barragens que podem ter, pelas charcas, constituem zonas naturais com alto valor e que são integradas na própria exploração, neste caso no olival. Mas isto não se faz só pela integração macro, digamos assim, não é? Quando olhamos para a herdade como um todo. Faz-se numa integração entre trazer as zonas naturais para dentro do olival. A agricultura que nós fazemos, sendo uma agricultura muito profissionalizada e muito focada, tem em conta há mesmo processos naturais que já existem e que nós já os conhecemos há muitos, muitos anos. E por isso é muito importante que nós reconhecemos desde o princípio que trabalhamos com solo, com a água e com a biodiversidade. E que sem isso nós não conseguimos fazer agricultura. E por isso, estando nesta zona do planeta, onde afortunadamente existe alto valor ecológico e o Alentejo, apesar de ser uma zona muito seca, com um clima muito extremo, tem uma diversidade biológica interessante. E por isso é que nós dizemos às vezes fazer uma agricultura com futuro, uma agricultura eficiente, altamente produtiva, com um grande respeito pelo que nos rodeia, por estes recursos naturais que nós utilizamos, mas que também somos takers e por isso temos a perfeita noção que temos que os preservar para podermos cá estar por muitos e bons anos. A agricultura com futuro são dados, dados, dados. Monitorizar, monitorizar, monitorizar. Sabemos ao detalhe o que é que está a passar nas nossas explorações. É muito, muito importante para podermos tomar decisões técnicas bem fundamentadas. Sabemos o que é que se passa nos nossos solos através de sondas de umidade, outro tipo de sensores, análise a toda a microbiologia dos nossos solos. Sabemos o que é que se passa na planta, em termos nutricionais, em termos de stress hídrico, se estão confortáveis ou não. Ao termos toda essa informação, nós precisamos agora é que esses dados falem uns com os outros. Para isso, estamos a começar a utilizar também bastante inteligência artificial, para pôr os dados a falar uns com os outros e a dar-nos outputs, a dar-nos fundamentação para as nossas decisões técnicas. Desta forma vamos conseguir e estamos a conseguir ser muito mais eficientes. Conseguir tratar os olivais unicamente onde sabemos que temos aquela praga, conseguir regar mais unicamente onde sabemos que estamos em déficit hídrico, não regar em demasia, relacionar esses dados todos, que se fôssemos nós humanos a fazê-lo, iríamos demorar muito mais tempo a tratar todos esses dados. Ao ser uma ferramenta destas, conseguimos instantaneamente ter uma resposta que relaciona-se isso e dá-nos um dado técnico que nós podemos usar nas nossas operações. Eu gostava de destacar aqui como iniciativas ligadas à sustentabilidade na Nutrifarms, em primeiro lugar, o Plano de Gestão de Valores Naturais. O Plano de Gestão é um plano que nós já fizemos há alguns anos e tem vindo a ser desenvolvido nas várias herdades em Portugal. Pretende exatamente mapear as nossas herdades, todas as nossas herdades, e identificar dentro de cada uma delas o que é que são áreas de produção e o que é que são áreas de conservação, para justamente podermos adotar medidas de gestão do que é a produção e pensar numa produção durável, sustentável, integrada com o meio que nos rodeia, e nas áreas de conservação fazer exatamente isso, fazer uma conservação ativa, mantê-la em bom estado. E este plano permite-nos exatamente identificar em cada herdade, caso a caso, o que é que faz falta, o que é que não faz falta, o que é que se pode fazer para tirar o máximo partido de cada herdade para justamente estes valores naturais que já existiam continuarem a existir. Outra iniciativa que eu gostava e que está um bocadinho mais ligada à área da descarbonização tem a ver com a adoção de unidades de produção solar para autoconsumo. Nós regamos, em muitas das nossas áreas nós precisamos de energia para regar, para pôr a água a mover. Nós utilizamos em todas as nossas herdades eletricidade verde, mas percebemos no fotovoltaico e nas pequenas unidades fotovoltaicas de apoio à rega que isto podia ser uma oportunidade para usar uma energia está disponível, a energia solar, para pôr a água a mover. Ou seja, nós conseguimos, em 60% do tempo que estamos a regar com energia solar, em vez de uma energia elétrica ou uma energia de gasóleo, por exemplo. Eu destacava aqui uma parceria que nós temos com a Avilab, que é o maior laboratório de biotecnologia da Europa, a quem nós lançámos um repto de nos propor soluções de base natural para responder a problemas que nós temos, quer a nível da nutrição das plantas, para reforço do sistema imunitário, para reforço ou resolução de carências nutricionais, para combate a pragas ou doenças, ou até para nos ajudar a fomentar a resiliência das plantas, a enfrentar, por exemplo, ondas de calor como as que tivemos este ano, por exemplo, e a ser mais resilientes e a suportar melhor eventos extremos como nós vemos que vão acontecendo e para os quais nós precisamos de ajuda a resolver.
A água é um dos fatores fundamentais, é um bem limitado e é um bem que temos que gerir a médio e longo prazo. Desenvolvemos um sistema de rega, que nós chamamos Smart Irrigation System. Começámos em 2010 a desenvolver, portanto tem já 15 anos de desenvolvimento. Na altura tivemos que ir buscar um parceiro porque não éramos, de facto, da área do IT, nem da informática, que nos ajudou a desenvolver isto, que foi o Portugal Telecom. E, portanto, fomos desenvolvendo um sistema que hoje nos permite monitorizar e gerir todos os sistemas de rega de forma integrada de todas as herdades. Ou seja, sabemos hoje, aqui desde o nosso Departamento Central de Rega, sabemos o que é que se está a regar exatamente nas mais de 50 herdades que têm sistemas de rega, em diferentes localizações, seja em Espanha, seja em Marrocos, seja aqui em Portugal. Há que medir para depois saber gerir. Esse é um dos pilares que nos permitiu este início nesta fase de sustentabilidade. E termino com um projeto que posso dizer que estamos a analisar aqui em primeira mão neste programa, que tem a ver com a produção de biometano. Ou seja, o biometano é um gás natural que nós pensamos que vai ser complementar à nossa atividade. Estamos a desenvolver esse estudo. No fundo, basicamente, é utilizar alguns subprodutos que nós temos da nossa agricultura e da nossa agroindústria para produzir o biogás, neste caso o biometano, que é um gás que vem alinhado com a estratégia também da política europeia de redução da pegada energética e que nos permite, no fundo, fazer uma economia circular quase perfeita. Portanto, geremos os produtos, esses subprodutos vão gerar biometano e daqui também vão sair uns digeridos, esses que vão substituir as nossas fertilizações químicas. Client Farms é um projeto a nível europeu, é financiado por um Horizonte 2020, que une 33 parceiros a nível da Europa que procuram identificar, praticar e disseminar soluções que possam contribuir para explorações neutras em carbono. A NutriFarms é o demonstrador a nível europeu para explorações olivícolas neutras em carbono. E o que é que isto quer dizer, não é? Nós, na prática, identificamos soluções, atividades que nós fazemos nas herdades e que acreditamos que, por um lado, nos ajudam a baixar a nossa pegada, ou que nos ajudam a aumentar o sumidor. Quanto carbono é que é fixado nos nossos solos ou quantas emissões conseguimos nós poupar. Neutralidade climática em termos de produção do azeite, estamos a falar de uma cultura permanente que fica durante muitos anos no solo. São árvores que crescem e que criam um estoque de carbono bastante interessante que durante o tempo que cá estão fixam. Depois, o solo não é mobilizado durante este período todo, não é? Nós nunca mobilizamos o solo depois da instalação do olival. E isso em si é uma prática de conservação do carbono também no solo. Por cima disso, se lhe adicionarmos o enrelvamento na entrelinha, são práticas positivas outra vez para conservarmos o carbono no solo. O obstáculo mais desafiante que eu digo aqui para existir são sistemas de métrica comuns a nível europeu e a nível mundial, em que nos permitam dizer: eu faço esta prática desta maneira, então eu estou a assumir tantas toneladas de carbono equivalente. Ou eu estou a prevenir a emissão de tantas toneladas de carbono equivalente. Neste momento, a métrica não existe global. E isso, eu acho que enquanto agricultor que procura justamente responder a estes desafios, qual é o tamanho de uma tonelada de CO2 equivalente aplicada à agricultura? Isto precisa de uma resposta. Quando falamos em neutralidade climática, se queremos falar de números e se queremos falar de factos, precisamos de encontrar uma resposta. E eu acho que esse é dos maiores obstáculos e é uma solução que vai obrigar um consenso, digamos assim, a todos os níveis, porque tem que ser global, não é? 1 centímetro é 1 centímetro em todos os lados. E uma tonelada de CO2 equivalente também tem que começar a ser medida e identificada com o mesmo parâmetro, com os mesmos critérios em todo o lugar. O que me orgulha mais é o equilíbrio que temos entre toda a parte de inovação, o respeito pela terra e a parte das pessoas. Também é muito importante dentro da nossa organização. Para conseguir considerar isto tudo, é preciso ter uma equipa muito coesa. Nós somos uma equipa bastante jovem, muito dinâmica, conversamos muito, trocamos bastantes ideias, e isso é essencial. Conseguir fazer esta atividade, uma atividade moderna, uma agricultura muito eficiente, muito tecnológica, em sítios que antes eram pouco explorados, digamos, e é que fazia uma agricultura muito tradicional e convencional, dá-me um gozo muito grande. E além disso, toda a parte do desenvolvimento nós vimos quando chegamos a uma certa localidade onde ainda está muito por explorar esta parte agrícola. E nós chegamos e começamos a implantar-nos, a plantar as herdades, a contratar colaboradores, operadores desses povos, a dar trabalho às oficinas locais, a ir aos restaurantes e ver que toda essa envolvente também cresce connosco e com o nosso negócio é bastante motivador e orgulho-me bastante disso. O que gostávamos que o consumidor
tivesse a noção de que o nosso azeite que produzimos aqui tem todo um cuidado por trás, todo um conhecimento a tratar as azeitonas como fruta, mais do que como azeitona, a processá-la muito rapidamente para que os nossos azeites tenham a qualidade máxima. É isso que nós pretendemos, porque é esse também um dos objetivos do nosso projeto, para que depois, à mesa de cada um, possam apreciar as suas qualidades numa garrafa Oliveira da Serra, por exemplo.